tudo bem? Eu sou o professor Pablo Leonardo, você está no canal do Implacável Concursos e esse vídeo é sobre o concurso da Guarda de Porto Belo. Num vídeo anterior, que eu gravei anteriormente, a gente fez a parte 1 dessa aula de hardware. Então, esse vídeo é a parte 2. Então, eu não recomendo que você assista esse vídeo sem ter assistido a parte 1. Tá? Então, você assiste a parte 1 para depois você voltar aqui na parte 2, ok? Aqui tem meu nome, aqui tem o meu Instagram, tá bom? E aqui tem um QR Code que se você digitalizar, se você escanear, perdão, você vai ser direcionado para o meu perfil. De antemão, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, porque aqui a gente posta vídeo com muita frequência e sempre com foco na sua aprovação. Um conteúdo top, gratuito e que vai te ajudar a ser aprovado no concurso, ok? Bom, voltando aqui, essa aula era sobre noções de hardware. Eu estava falando do processador, E aí eu falei que o processador, você vai lembrar, ele era formado por 4 elementos, que era o C e o LA, que é como se fossem 2 setores. Mas ele ainda tem os registradores, que é uma parte do processador que é destinada a armazenamento. Então, é basicamente o seguinte, gente. Durante o trabalho do processador, da CPU, enquanto ele está pensando, enquanto ele está trabalhando, ele vai obtendo alguns resultados que ele precisa armazenar em algum local. Então, ele tem dentro dele uma estrutura que é como se fossem escaninhos. E é onde as informações são armazenadas. Tá? Então, é onde as informações ficam armazenadas dentro da CPU. Mas não é onde ficam armazenadas fotos, vídeos e tal. Não, não. Isso aqui é um armazenamento interno. É só a CPU que usa aquilo ali durante o tempo que ela está fazendo os cálculos, durante o tempo que ela está executando o processamento dela. Tá certo? De mais a mais, quando você vai comprar uma CPU, você vai ver a descrição dela assim, ó, quer ver? Tipo, Intel Core i7. Aí você vai pegar aqui, ó, 3.2 GHz, por exemplo. Tá? Isso aqui é o que? Marca, é Intel. Deixa eu fazer assim. Aqui é o modelo, que é o Core i7. E aqui a gente tem o clock. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, frequência de processamento, pronto. Então, esse clock aqui, que você está vendo aqui, 3.2 GHz, quer dizer o quê? A velocidade com que a CPU consegue trabalhar. Ela é medida numa unidade de frequência, que é o Hertz, porque existe um elemento dentro da CPU ali que ele fica oscilando a uma determinada frequência. Então ele fica meio que vibrando mesmo. Então, quanto mais rápido ele oscila, que tem a ver com o clock, mais instruções a CPU consegue executar. Então, tecnicamente, quanto maior o clock, mais rápido é a CPU. Tá certo? Então, o clock é o elemento, na prova vai falar desse jeito, tá? É o elemento que determina o ritmo com que o trabalho é feito dentro da CPU. Olha lá, componente responsável por estabelecer o ritmo de comunicação entre as partes de um computador. Em outras palavras, é quem dita a velocidade da CPU. Só, gente, que a velocidade de um computador como um todo não é dada simplesmente pelo clock. É a mesma coisa. Às vezes você tem um carro com um motor muito forte, mas ele não é mais rápido do que um outro carro, só por ele ter um motor mais forte. Porque às vezes você tem um carro, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Você tem um carro de... Quer ver? Vou pegar aqui um exemplo, ó. Quantos cavalos tem uma Hilux 2024? Pronto. Então, uma Hilux 2024, ela tem 204 cavalos. Tá? Eu vou te contar um caso real que aconteceu outro dia. Um amigo meu, ele tem uma BMW. E aí, ele me contando que ele estava numa via expressa aqui da nossa cidade
e um cara de uma Hilux piscou para ele e ele acelerou com esse cara. Ele falou, nossa, cara, a Hilux com os 204 cavalos dela, meu carro com 184, eu arrebentei ele. Né? Eu dei quilômetros de distância. Eu falei, ué, mas na verdade você não pode considerar só a força do motor, você tem que considerar a aerodinâmica do carro, porque o carro dele é um sedã, a Hilux já é uma caminhonete. Né? Então, a aerodinâmica, né, o vento, né, ele cria mais resistência na Hilux do que no carro dele. O ar, né? Você tem que considerar tudo. A altura do carro, você tem que considerar o peso do carro. Então, nem sempre você ter um motor mais forte significa que você terá um carro mais rápido. É isso que eu estou te falando. No caso do computador, para você ter ali um computador extremamente rápido, existe uma série de fatores que devem ser observados. Então, desde a placa-mãe que está sendo usada, até o tipo de armazenamento que você está usando, se é HD, se é SSD, qual que é o SSD que você está usando, qual que é o HD, quantidade de memória RAM, quantidade de memória cache, até a temperatura do ambiente onde o computador está instalado vai influenciar no desempenho dele. É por isso que, geralmente, quando você vai no setor de TI, de uma empresa ou de um órgão público, você vai ver que ele é um setor que tende a ser mais frio. O pessoal entra e fala assim, ai gente, pelo amor de Deus, desliga esse ar-condicionado. Por quê? Porque é um setor que o ar-condicionado tem que ser muito forte para manter os computadores, que são os servidores, refrigerados, tendo em vista que se ele aquece demais, ele trava ou fica lento ou instável, ele perde o jogo das pernas, vamos falar assim, né? Ele já não responde por si. Então, tudo isso influencia. Agora, se você falar assim, o clock influencia? Influencia, mas não é o único elemento que vai influenciar. Beleza. Pessoal, aí aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Até um tempo atrás, muito tempo atrás, diga-se de passagem, o que a gente tinha era assim, ó, a gente tinha uma CPU, tá? Essa CPU tinha um certo clock, e aí ela tinha uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Então, vamos imaginar que existissem 4 instruções para serem executadas e que o processador demorasse 1 segundo em cada uma delas. Então, quantos segundos ele demoraria ao todo? 4 segundos. Certo? Pablo, mas o que eu poderia fazer para diminuir esse tempo? Aumentar o clock. Se você comprasse um processador com um clock maior, esse tempo de 1 segundo, ele diminuiria. Tá? Só que isso estava ficando caro e estava ficando inviável colocar um clock tão alto dentro de um processador, porque é necessário que você coloque elementos ali que são chamados transistores e não precisa decorar isso não, tá? Só estou te explicando. E o tamanho físico do processador está ficando inviável, está ficando muito caro. Eles falaram assim, cara, o que nós podemos fazer para aumentar a velocidade e manter o custo ou reduzir o custo? Aí eles pegaram esse mesmo processador que vocês estão vendo e fizeram isso aqui com ele, ó. Pegaram ele aqui. Aí faz isso aqui, ó. Beleza. Aí aqui a gente tem uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente chama de processador multinuclear. Tá? E o que é um processador multinuclear? Processador multinuclear é um processador que você tem vários núcleos. É como se fossem vários processadores dentro de um único chip. Você está vendo um único processador, mas dentro dele tem 2. E qual que é o ganho? É que as tarefas agora, elas podem ser executadas 2 a 2. Então você tem 2 funcionários ao invés de um só. Então aquele tempo de 4 segundos, no mínimo ele diminui para 2. Tá? Isso seria um ganho mínimo. Porque se você for pensar bem, ele cansa menos, ele é mais rápido, ele consome menos energia
ele desperdiça menos energia na forma de calor, ele aquece menos. Então, é um processador que é top. Aí você vai e fala, mas quando que isso vai chegar pra gente? Filho, isso já chegou. Só para você ter uma ideia, quando você pega seu smartphone e você fala assim, meu smartphone é um octa-core, ele tem 8 núcleos dentro dele. 8! Ou seja, num cara desse aqui, cadê o meu? Tá aqui. Num cara desse aqui, você tem 8 processadores. É por isso que você fala assim, mas antigamente o meu Nokia, tinha um celular que o pessoal adorava, gente. Tinha quer ver? Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Não sei se você chegou a pegar essa marca. Era esse aqui, ó, 1100. Esse telefone aqui, a única coisa que ele tinha era uma lanterna. Gente, era só isso, tá? A grande vantagem dele é que ele tinha uma lanterninha. Era isso aqui, o telefone, tá? Ele não tinha tela colorida, ele não tinha o toque com música, era aquele toque feioso. Ele não tinha praticamente jogo nenhum, tinha só o da serpente, não conectava a internet nem nada. E isso aqui era um processador de um núcleo só. Ou seja, a bateria disso aqui, gente, você carregava uma vez, ela dava 3 semanas, um mês. Durava, porque durava. Agora, você já reparou que o nosso smartphone, a gente usa ele até como espelho? Você já parou para pensar nisso? Hoje, assim, sua boca tá suja. Você não fica procurando espelho mais, você liga a câmera de selfie ali e olha. A gente usa o telefone o tempo todo. E é um cara, imagina que você tem um carro, e esse carro você tem... É só você pensar o seguinte, você tem um Fiat Uno. Esse Fiat Uno está na sua garagem. Você enche o tanque, você só vai sair com ele quando for necessário. Você enche o tanque dele, ele vai durar um mês e meio, porque é um carro econômico e tal. Mas é um carro de motor fraco, é um carro com poucos recursos. Aí você vai e compra um Mustang, sei lá, V12, né? Poxa vida, você está comprando um carro de 12 cilindros, é um carro com 400 cavalos de potência. Você vai pegar ali, um Uno tem o quê? 70, 80 no máximo. Você está pegando um de 400 cavalos de potência. E aí você deixa o carro ligado toda hora, ele fica ligado o tempo todo na garagem. Tudo que você vai fazer, você vai lá e liga o carro. É você usando o seu smartphone o tempo todo. Toda hora você pega, olha. Toda hora você pega, olha. A bateria dele não vai durar. Por isso que a bateria é 24 horas, mas no máximo. O meu não dá 24 horas. O meu deve dar umas 14 horas, mais ou menos. Porque eu uso ele pra tudo. O tempo todo mandando mensagem, o tempo todo lendo mensagem. Tanto que chega no domingo, que é um dia que eu tô com a Aline e tal, que a gente fica mais tranquilo, a gente tem um trato de, quando estiver vendo televisão, vendo uma série, não fica mexendo no telefone para não ficar chato. Porque senão fica igual no restaurante, que você vê um casal, aí tá cada um mexendo no seu smartphone. Não parece que você é uma companhia desagradável? É igual quando alguém vai numa festa na sua casa e fica mexendo no telefone. Você vai e fala, pô, nossa companhia aqui não tá valendo nada, esse cara aí não para de mexer no telefone. Não é isso mesmo? Então, por isso que a bateria não dura. Mas então, gente, aí eu tô falando com você, eu tenho aqui, quer ver? Acho que dá até para mostrar. Deixa eu fazer aqui para você ver, quer ver? Isso aqui que você tá vendo é o programa da minha placa, da placa do meu computador. Ele tá testando, né, as CPUs. Olha lá. Então, olha só. O meu, ele tem, olha aqui para você ver, 11 núcleos. Ó, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E ele vai mostrando o clock de cada um deles, tá vendo? Alguns desses núcleos são físicos mesmo, outros são virtuais. Então ele controla aqui, ó, para você ver, até a temperatura de cada núcleo da minha CPU. Tá vendo? Qual que é a frequência e tal, que tá trabalhando, olha aqui, ó. O Core 0, se você for olhar, ele estava com 37, esse aqui já está com 39. Tá? Então, assim, você tem a frequência do clock e tudo. Então, gente, quando você vai mexer em alto desempenho mesmo, você tem que ir controlando isso tudo aqui, né? Ver se está esquentando, se não está esquentando. Porque senão, o seu computador vai ficar dando problema toda hora, você não vai saber o que é. Ah, mas como é que isso cai na prova? Pablo, me perdi, porque você falou um monte de coisa. Não, é porque, na verdade, existem coisas que eu preciso te explicar para você entender, para você construir aquilo ali na sua cabeça. Não que necessariamente isso será cobrado na prova. Do que eu te falei aqui até então, nesses 15 minutos que a gente tem aqui,
Você precisa saber que a CPU é formada por unidade de controle, unidade de lógica aritmética, eu te falei na última aula. Que ela é formada pelos registradores e que ela tem o clock. E que o clock é o elemento que dita o ritmo de trabalho e é medida em hertz, que é a unidade de frequência. E que nós temos as CPUs multinucleares, que são as CPUs que têm o quê? Vários núcleos dentro de um único processador. Esses aqui são os exemplos, ó, Dual Core, Core 2 Duo, i3, i5, i7, i9, Octa-core, Ryzen, Opteron, etc. Beleza. Tá aqui exatamente aquela tela que eu tinha te mostrado, dos núcleos da CPU. E agora nós vamos falar das memórias. Pessoal, memória nada mais é do que dispositivo de armazenamento. E o seu computador, gente, ele é repleto de dispositivos de armazenamento. Ele tem vários. Ou seja, várias memórias. E as memórias do computador, entenda o seguinte. Quando a gente vai falar de memória, nós temos basicamente dois tipos, tá? São as memórias primárias e as memórias secundárias. Tá? Então, memórias primárias e memórias secundárias. É como se fosse assim, não é que sejam duas memórias, né? Qual que é a memória primária do seu computador, qual que é a memória secundária? Não é. É que o seu computador, ele recebe diversos tipos de dados e esses dados precisam ser armazenados. E eles vão ser armazenados em memórias. Essas memórias, elas estão divididas em duas grandes categorias. As memórias primárias com seus exemplares e as memórias secundárias com seus exemplares, ok? Nosso trabalho aqui é a gente entender quais são as primárias, quais são as secundárias e mais. Qual que é a diferença, né, entre uma memória primária e uma memória secundária, né? Bom, então vamos lá. As memórias primárias. Aqui, ó. Elas são gerenciadas pela CPU. O usuário... Quem que é o usuário? Nós. Não salva nada nelas. Tá? Então o usuário não pode salvar nada em memória primária. Elas são mais rápidas do que as secundárias. Tá? E mais caras. Claro, né, gente? Não poderia deixar de ser, né? Na vida é assim, não é? Tudo que é bom é mais caro, né? Elas podem ser voláteis ou não. O que é volátil, gente? Isso aqui é uma boa questão de prova. O álcool é volátil. Quando você passa o álcool na pele, por exemplo, dá alguns segundos, você sente um geladinho, não sente? Aquilo ali é uma propriedade que o álcool tem de se evaporar. Ele evapora, né, com mais facilidade, por exemplo, que a água. Porque a taxa de volatilidade dele é maior. Então, o que acontece? Quando você, na verdade, tem um item que a gente fala em computação, né, que a gente fala assim, essa memória é volátil, significa que ela vai evaporar, né, vamos dizer assim, quando o computador for desligado ou reiniciado, ou seja, o conteúdo dela será perdido quando o computador é reiniciado ou desligado, ou melhor, na ausência de energia elétrica. Então, tudo que está numa memória que é volátil, por exemplo, numa memória volátil, quando você reinicia ou desliga o computador, aquele conteúdo é perdido. Tá? Eu não estou falando, presta atenção no que eu falei. Eu não falei que as primárias são voláteis. Eu falei que elas podem ser voláteis ou não. Tá? Eu falei que elas podem ser voláteis ou não. Exemplos. Nós temos a RAM, nós temos a ROM e nós temos a cache. Essas três são memórias primárias. A RAM é volátil. A ROM é não volátil. E a cache é volátil. Tá, vamos passar para a memória ROM. Tá? Você vai falar assim, Pablo, mas essa memória eu não vejo, eu não tenho a opção de salvar meus dados nela. Não tem, sabe por quê? Porque ela é uma memória primária. E como eu te disse, quem salva na memória primária? A CPU.
O usuário não salva nada em memória primária. Nós, usuários, não temos autorização, nós não temos autonomia para salvar nossos dados em memórias primárias. Tá bom? Então, memória ROM. Ô, gente, até pelo próprio nome, se você pegar aqui, ó, Read Only Memory, só para você entender. Não que você precise saber inglês e tal. ROM. Tá vendo? Então ela é uma memória somente de leitura. Na verdade é uma coisa que você fala assim, caramba, macacos me mordam? Como é que pode ser uma memória somente de leitura, Pablo? Me ajuda? Para que eu vou ter uma coisa que eu não posso gravar nada dentro? Bom, veja bem. Essa memória ela é vendida como um chip virgem, que é isso aqui. Tá? E ela vai ser gravada uma única vez. Quem vai gravar aqui dentro? É o fabricante da placa-mãe. E o que é a placa-mãe? Deixa eu te mostrar. Isso é a placa-mãe. Isso. Então, essa menina aqui, ó. Essa parte, né? Esse item todo. Isso aqui é uma placa-mãe. Tudo que você tem no seu computador está conectado nessa menina aqui. Então, essa placa tem um fabricante. Essa aqui, por exemplo, é exatamente a que eu estou usando, que eu até mostrei a tela para vocês. Essa é uma placa da Asus. Tá? É uma boa placa-mãe. Ela é mais para jogo, né? Chama TUF. Tá vendo aqui, ó? TUF Gaming. Então, a fabricante dessa placa pegou aquela memória ROM e colocou dentro dela um software. Peraí, mas vamos entender que software é esse? Que é isso, Pablo? Não, Pablo, para saber, olha só. No início da primeira aula, que eu recomendei que vocês assistissem, eu falei assim, vai chegar um momento da aula que isso aqui vai ficar tão profundo, mas tão profundo, que se você não estiver prestando atenção, você vai falar assim, caramba, em que momento que esse trem ficou difícil desse jeito? É isso. É porque não adianta eu chegar na primeira aula e começar a falar para você de coisas super difíceis que você não vai entender. Entendeu? No primeiro momento você vai falar assim, nossa, esse cara aí sabe de tudo. Aí depois você vai falar, não, mas que cara... Ele sabe, mas sabe para ele, porque eu não estou entendendo nada. Então é o quê? Para eu te preparar para uma questão da prova ou duas, né, que vai cobrar esse assunto, eu tenho que passar pelo... Existe uma sequência que cada professor segue, e eu montei a minha. E eu sei que essa sequência ela dá certo, porque é a que eu aplico há 20 anos e tem dado certo com todo mundo. Então assim, mas eu nem sei se vai cair esse assunto na prova. Seja bem-vindo ao mundo. Seja bem-vindo à vida adulta. Você estuda para uma coisa, você estuda uma coisa sem saber se aquela coisa especificamente vai cair na sua prova. Mas se está no edital, a gente tem que estudar. Essa é a vida de um campeão. Tá? Então, veja bem. Dentro dessa memória ROM, sua função aqui, ó. Sua função é armazenar o BIOS. Mas, Pablo, quando eu desligo o computador, o BIOS evapora? Não. Por quê? Porque essa memória não é volátil. E ela é gravada pelo fabricante da placa-mãe. Beleza. Então, na prova pode falar assim, qual é a memória somente de leitura? ROM. Qual é a memória onde o BIOS está armazenado? ROM. Qual é a memória que é gravada pelo fabricante da placa-mãe? ROM. Quais são os tipos de memória ROM? PROM, EPROM, EPROM, Flash ROM, por exemplo. São variações de memória RAM, desculpa, gente, memória ROM, que não vem ao caso eu abordar aqui agora por causa do tempo que a gente tem. Beleza? Tá aqui. Mas o que é esse BIOS? Porque, veja bem, ela é uma memória que armazena o BIOS. Cara, se essa memória armazena o BIOS precisa ser um cara muito importante. Precisa ou não precisa? Precisa. O BIOS, sabe quando você liga o computador que aparece aquela tela preta? Repleta de informações ali que você não entende nada? Aquilo é o BIOS. Tá? Significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Basic Input Output System. Então, ele é um software, tá? Que ele é o primeiro software a ser executado quando o computador é ligado. Então, você liga o computador, o BIOS é executado. E esse BIOS, ele é responsável pela inicialização do seu computador. Ou seja, por que ele é o primeiro? Porque é ele quem faz o seu computador pegar no tranco. Se não fosse esse software, o BIOS, o seu computador não funcionaria.
Você está entendendo? Então, olha para você ver, o computador não funcionaria e seria apenas um peso de papel, não serviria para nada. Então, esse software é tão importante que ele foi gravado em uma memória que não permite a gravação de outros dados, porque senão o usuário gravaria outra informação por cima dela e o BIOS seria perdido. Olha o dilema. Terrível, né? Então, é isso. Ó, aí, aqui eu te falo o seguinte, o BIOS não é um hardware, mas sim um software que é gravado na memória ROM. Esse software contém subrotinas de inicialização do sistema, que é chamado de boot. Ou seja, ele é responsável pela inicialização do computador. O BIOS é o primeiro software a ser executado quando o computador é ligado. Então, voltando aqui novamente, olha as siglas. Você tem a memória ROM. A memória ROM armazena o BIOS. O BIOS é um software que faz o quê? O boot, que por sua vez é o processo de inicialização do computador. Tá vendo? Então, gente, ó, memória ROM armazena o BIOS e o BIOS é responsável pelo boot. Existem outras memórias que você precisa conhecer. Existem outros recursos que você precisa conhecer. O objetivo aqui era te encorajar para você continuar a sua caminhada, para que você continue estudando cada vez mais e mais. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que a gente se veja lá nas nossas revisões de véspera presenciais, que eu estarei lá com toda certeza. E eu espero que tenha sido esclarecedor e que você entenda que qualquer um pode aprender informática, por mais que você deteste, que você não tenha conhecimento, por mais que você pense que você não vai conseguir, mas você conseguiu entender. E se eu conseguir te explicar, você vai conseguir entender se você estudar. É só ter paciência, é só você seguir a metodologia direitinho. Nós temos o curso completo, você entra na nossa plataforma aí do Implacável, né, chama os nossos consultores que a gente vai conseguir te encaixar da melhor forma possível. No mais, deixa eu pedir que se você gostou, clica aí no joinha pra gente, indicando que você gostou, que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações, afinal de contas, a Implacável é a empresa que mais aprova candidatos nos concursos da Guarda Civil do Brasil inteiro. E não vai ser diferente com Porto Belo, ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, tchau, tchau.